A paz do Senhor. Vamos aqui para mais um estudo sobre o livro de Mateus. O livro de Mateus, embora endereçado a todas as nações, o Evangelho de Mateus tem como objetivo apresentar as reivindicações de Cristo ao povo judeu. O autor comprova que Jesus de Nazaré é o Messias e o Rei prometido no Antigo Testamento, e que o cristianismo é o fiel cumprimento da Antiga Aliança. A matéria de Mateus centraliza-se no tema o rei e seu reino. Depois de descrever a descendência terrestre do rei e sua origem divina, o escritor conta-nos como o mais ilustre representante da casa de Davi é recebido pelas várias classes sociais. Este é o assunto básico de nosso texto. O rei é anunciado de modo sobrenatural. Vimos a sua estrela no Oriente. O nascimento do menino Jesus foi anunciado aos gentios mediante o aparecimento de uma estrela singular, um sinal sobrenatural. Nas Escrituras, a estrela é um símbolo do grande rei, lá em Números 24:17. E foi exatamente assim que os magos a interpretaram. Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente. Infelizmente, a estrela mencionada em Números 24:17 seria aplicada pelos judeus a um falso Messias, em 135 anos depois de Cristo. Nessa ocasião, deram-lhe o nome de Bar-Coba, que quer dizer filho da estrela. Em Números 24:17 fala de uma estrela de Jacó. A palavra estrela sugere a origem celeste de Jesus Cristo e de Jacó a terrestre. Como conciliar tais declarações? Jesus, pelo nascimento virginal, era ao mesmo tempo filho de Deus e filho do homem, concebido pelo Espírito Santo. Era estrela, nascido de Maria, era da casa de Jacó. Um sinal perturbador. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. Herodes era um rei cruel e opressor, meio judeu e meio edomita. Fora colocado no trono pelos romanos. Suas muitas suspeitas faziam-no ver complô em toda parte. Além disso, havia na Judéia constantes perturbações por causa de falsos messias. Tendo, pois, ouvido falar do menino que nasceria rei dos judeus, muito mais temeu pelo trono, por isso buscou destruir aquele a quem considerava um rival político. O povo de Jerusalém também estava perturbado. De há muito achava-se que uma grande mudança estava prestes a acontecer em Israel e no mundo. E agora o anúncio do nascimento de um príncipe hebreu causa comoção, pois segundo as Escrituras o Messias haveria de julgar e libertar o povo de Israel. O rei diligentemente procurado. Os magos mencionados por Mateus eram os gentios. O evangelista registrou este incidente para deixar claro que o Salvador veio procurar gentios e não somente judeus. Queria também que ficasse bem patente aos seus compatriotas que a adoração do menino Jesus pelos magos prenunciava a aceitação universal de Cristo. Quanto à perseguição movida pelo rei contra o infante, prenunciava a rejeição posterior de Cristo pelo povo de Israel. Magos eram membros da classe sacerdotal da Babilônia e da Pérsia, especialista no estudo das estrelas. Interpretações de sonhos. Talvez houvesse se inteirado da iminência do nascimento de Cristo através dos judeus que viviam naquela terra, ou quem sabe tenham ouvido seus ancestrais relatarem o que acontecera séculos antes lá com Balaão, que nas províncias de Moabe previra o aparecimento da estrela de Jacó. Levemos em conta também que Daniel, tornado chefe dos sábios da Caldeia, predisse a vinda do Messias e a instalação do seu reinado. Pesquisadores, que eram os magos, eles buscavam a Deus com toda sinceridade, esforçando-se por achar as suas verdades nas estrelas. Recompensados foram seus esforços à vista da estrela que os levou à verdade do Altíssimo encarnada. A estrela conduziu-nos à Judéia, e por um tempo perderam-na de vista. Naturalmente, eles foram à capital religiosa de Israel procurar mais informações. Já inteirado dos fatos, Herodes convocou uma reunião com líderes religiosos que lhe informaram segundo as profecias. O Cristo nasceria em Belém. Com hipocrisia sem igual,
Herodes pede aos magos que lhe tragam notícias, a fim de que também possa ele adorar o menino. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no oriente ia diante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde o menino estava. Sua alegria. Cara, essa alegria dos magos nos dá a entender que a estrela nem sempre era visível. Ela ia à frente não para mostrar o caminho de Belém, provavelmente deles conhecido, mas para dirigi-los ao lugar onde estava o menino. E vendo eles a alegria, alegraram-se, e vendo eles a estrela, alegraram-se com muita grande alegria. Sentiu júbilo por causa da certeza de haver achado o rei. Não pode existir verdadeira alegria sem que se saiba onde se encontra o Salvador. Aleluia. Ao entrarem na casa, os magos fizeram 3 coisas. Primeiro, viram. Para eles, a aceitação de Jesus era um ato de fé, porque aquele recém-nascido tão especial era na aparência um bebê, uma criança comum. Nada havia nele que sugerisse reivindicações reais. Os magos, porém, estavam andando pela fé e não pela vista. A estrela a pairar sobre o lar humilde de José era a confirmação divina de que o neném, a criança, era de fato o rei tão aguardado. Isto bastava àqueles estudiosos. Segundo ponto, adoraram. Herodes planejava matar o menino Jesus, e os doutores e escribas não estavam preocupados em dar-lhes as boas-vindas. No entanto, aqueles gentios viajaram milhares de quilômetros para adorá-lo, porque Deus não mandou uma estrela a Herodes e aos líderes religiosos de Israel. Por que foi isso? Vemos na Bíblia uma conexão entre as revelações divinas e o preparo especial que se requer daqueles que a recebem. O Senhor sempre se revela àqueles que amam a sua vinda. Notemos nos versículos 11, 13 e 20, o menino é mencionado antes de Maria. Temos aqui um bebê que é mais importante que a mãe. Notemos também que os magos não adoraram a Maria, somente ao menino. Não há justificativa bíblica à veneração que certos segmentos do cristianismo prestam a Maria. Ofertaram-lhe dádivas. A apresentação das dádivas externava o que os magos haviam de fato entregue ao recém-nascido. Se verdadeiramente não representar de fato o que a oferece, a dádiva nada é. Na antiguidade, tiranos e libertinos edificavam e enriqueciam igrejas na esperança de merecerem os favores divinos. No entanto, tais oferendas nada significam, pois não representam de fato os ofertantes. As ofertas dos magos, porém, eram em tudo mais que representativas. Ao menino Jesus ofereceram 3 tipos de presente: ouro, incenso e mirra. O número de dádivas provavelmente tenha dado lugar à tradição de que os magos eram 3. A este respeito, porém, o Evangelho se cala. Um sentido espiritual é tirado dos presentes. O ouro significa que Cristo reinará como rei. O incenso, que ele ministra como sacerdote. A mirra, uma substância amarga, que ele morreu como homem. O rei divinamente protegido. Sugere-se não ter os magos confiado em Herodes, e que em resposta à oração deles, o texto grego dá a entender que consultaram a Deus. Foram advertidos a que não voltasse a procurar o monarca e tomasse outro caminho. A advertência semelhante veio a José, que fugiu para o Egito, onde permaneceria com a família até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor. Por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Assim também o Messias, o unigênito, um filho primeiro de Deus, foi chamado do Egito, a fim de preparar-se para o seu ministério terreno.
A matança dos inocentes executada por Herodes harmoniza com o que sabemos de seu caráter. Sua existência sempre esteve ligada a assassinatos e traições. A esposa que amava, os 2 filhos e os diversos parentes foram vítimas de seus terrores supersticiosos. Isto é apenas parte de sua sangrenta biografia. O que se pode dizer das crianças assassinadas em Belém? McLaren escreve: nas suas vidas tão breves ganharam fama imortal. Morreram em prol do Cristo que nunca conheceram. Esse cordeiro eram mortos em prol do cordeiro que vivia enquanto eles morriam, a fim de que pela sua morte vivessem para sempre. Vejamos que a profecia foi realmente cumprida. Podemos lê-la completa em Jeremias 31, 15 a 26. Esses 2 versículos são um exemplo de referência histórica com sentido profético. Sua citação em Mateus é um exemplo de como o Espírito Santo usa as Escrituras, revelando seu sentido mais profundo e abrangente. Raquel, de quem descendiam Benjamim e Efraim, é representada na profecia como chorando de tristeza pelo cativeiro e morte daquelas tribos. No entanto, ela é consolada com o pensamento de que voltariam do cativeiro. Sua tristeza será seguida por alegria e libertação. De modo semelhante, o sofrimento vinculado à infância de Cristo era o prelúdio ao seu aparecimento como libertador. A crueldade de Herodes não pode impedir o plano divino para o Messias e seu povo. Mais tarde, um anjo apareceu a José num sonho e disse: levanta-te e toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Herodes o Grande teve o fim horrível, foi comido por vermes. De nada lhe valeu opor-se à causa do Cristo. Compara-se a sua experiência à de seu neto Herodes Agripa. Novamente advertido em sonho, José evita a Judéia, onde reinava Arquelau, o cruel filho de Herodes, e retira-se para as regiões da Galileia. Num vilarejo obscuro de Nazaré, Jesus cresceu, cumprindo assim a profecia de que o Messias não seria de início reconhecido, mas cresceria no anonimato. Ensinamentos práticos: a verdadeira sabedoria leva a Deus. Cara, a pesquisa, ela é uma palavra que a muitos impressiona. E nós, como cristãos, precisamos pesquisar as Escrituras. Impressiona também nestes dias de acentuada especialização, o texto em estudo sugere às pessoas prosseguirem nas suas pesquisas. Herodes é exemplo daqueles que estudam as Escrituras com espírito de oposição e intuito único de buscar a oportunidade para causar prejuízo ao próximo. A pesquisa bíblica conduzida nesse espírito jamais levará à verdade. Isto faz-nos lembrar da fábula do gato modernista, que, tendo rasgado um passarinho em muitos pedaços, ponderou ao gato mais conservador: bem lhe dissera eu, nada a ver nas canções deste pássaro. Alguns críticos tratam a Bíblia da mesma forma. Os escribas representam aqueles que estudam as Escrituras de modo puramente intelectual, sem o desejo de praticar as suas verdades. Esta armadilha espreita o estudioso do livro santo. Um grande teólogo, depois de dedicar um período de tempo à oração e meditação, testificou nunca haver antes percebido a diferença entre o aprender a fim de ensinar e o aprender a fim de viver. Os magos exemplificam os pesquisadores que têm por objetivo conhecer a Deus e cumprir a sua vontade. Os tais reconhecem a sabedoria humana como o dom de Deus e que a sua função mais alta é reconduzir a humanidade ao Criador. A vinda do Senhor é o terror dos culpados.
Herodes e Jerusalém perturbaram-se com a notícia do nascimento do rei. Porém, os magos alegraram-se com muito grande alegria. A má consciência ela é cheia de medo e esquiva-se da notícia de que o rei dos reis está prestes a chegar. Sua vinda deriva ou deveria ser ocasião de júbilo. O pecado do homem, no entanto, transforma o dia do Senhor em dia de escuridão. E nessa escuridão sai o homem correndo a procurar esconderijo. Cristo pode ser fonte de alegria ou de tristeza, depende da atitude do indivíduo. O olho doente odeia a luz, embora esta seja a sua vida. O mesmo se dirá da alma enferma. O pecado faz com que os homens evitem e até odeiem a luz da alma. Amamos a sua vinda. Ou este pensamento nos põe temerosos. Onde Jesus está, exige alegria. Os magos alegraram-se com muito grande alegria. Veio Jesus ao mundo para que a vida valesse a pena. Tal é a vontade de Deus. Deseja Ele que nós transbordemos de alegria. Cristãos medrosos devem lembrar-se que Deus não nos liberta do medo, dando-nos espírito de temor, nem da escravidão para que vivamos algemados. Fomos constituídos para viver livres através da astúcia de Satanás. O pecado arruinou o Éden, mas a vontade de Deus sempre foi e continua sendo que seus filhos sejam em tudo felizes. O pecado transformou o Éden num deserto, roubando ao homem a paz e a alegria com que ele permitisse o que premiara ao Criador. A adoração inclui dedicação. Os magos prostraram-se e o adoraram e, abrindo seus tesouros, lhe ofereceram dádivas. A verdadeira adoração inclui a entrega de nós mesmos ao Senhor Jesus. Ele jamais admitiu expressões formais de admiração. Protestava: porque me chamais Senhor, Senhor, e não obedeceis os meus mandamentos. A homenagem de nada valia, não havendo a disposição de tomar a cruz e segui-lo. Muitos hoje, modernistas, céticos e outros, erguem o chapéu respeitosamente a falarem de Cristo e o fazem de forma eloquente. No entanto, o que Cristo requer de nós não são expressões de admiração, mas joelhos curvados e adoração verdadeira. Deus procura verdadeiros adoradores. Herodes declarou-se desejoso de adorar a Cristo, mas o seu verdadeiro intento, porém, era destruí-lo. Não é necessário ser tão maligno quanto Herodes para fazer-se culpado deste pecado. Alguém pode proclamar-se adorador de Cristo e ser ao mesmo tempo empecilho à sua obra, por sectarismo, falsa doutrina, mau testemunho, etc. A história da igreja apresenta muitos exemplos de homens que perseguiam os filhos de Deus enquanto alegavam ser os seus verdadeiros adoradores. Herodes manifestava-se desejoso por adorar o menino, mas o anjo revela seu verdadeiro intento. Herodes há de procurar o menino para o matar. Deus não pode ser enganado. Ele sabe se estamos realmente adorando ou querendo destruir-lhe a obra. Cristo, acima de tudo, atingindo o alvo, os magos adoraram a Cristo, não a estrela, que era apenas um meio e não um fim em si mesma. É perigoso colocarmos acima do Salvador os meios que nos levam a Ele. Nos seus livros e tratados, os devotos das seitas falsas exaltam seus falsos profetas e menosprezam o Senhor Jesus. Esta é a sua principal característica. Tivessem os magos feito imagem da estrela para adorá-la, jamais teriam entrado em contato com o Salvador da humanidade, e em sua idolatria haveriam de prever e adorar somente ao menino. Da parte deles, contrariando a tradição romanista, nenhum culto recebeu Maria. A lição sugere a primazia de Cristo sobre todas as coisas, a insensatez de lutar contra Deus.
na tentativa de cancelar o cumprimento de uma profecia. Herodes achou-se culpado por estar lutando contra Deus, pura insensatez. O recado a José foi claro: já estão mortos os que procuravam a morte do menino. No decurso dos tempos, muitos perseguidores têm atentado contra a vida da igreja. Descrentes têm investido contra o cristianismo, mas repete-se o maravilhoso testemunho: já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Disse o mesmo de todos os que se levantarem contra Deus e contra o seu ungido. Querido, aprenda a pesquisar, a buscar mais de Deus e deixar que essa palavra entre na nossa vida e que se a gente venha ser verdadeiros adoradores, que a nossa adoração venha ser pura e genuína. Tenha um dia abençoado em nome de Jesus.